Hi everybody, today's Friday, February Olá, 6, pessoal. 2020. Hoje é sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026, e nossos queridos amigos, Coronel Larry Wilkerson e Larry C. Johnson, estão aqui conosco. Este é o último podcast do Irã, porque estou deixando o Irã. Deixe-me começar com a questão das negociações. Sabemos que a segunda rodada de negociações foi concluída, e aqui está o que o ministro das Relações Exteriores do Irã disse até agora. A questão principal parece ser que, embora o clima geral das negociações tenha sido um tanto positivo, ainda não decidiram a data nem o local da próxima rodada. O que o ministro das Relações Exteriores iraniano enfatizou foi a enorme desconfiança entre as duas partes, mesmo antes do início das negociações. Então vou começar com você, Larry. Qual é a sua compreensão do que aconteceu até agora? What is your understanding on what has happened so far? Bem, os Estados Unidos ainda não lançaram seu ataque. Vamos ver. Acho que o desenvolvimento mais importante ao longo da semana foi a tentativa dos Estados Unidos de intimidar o Irã para que dissesse certo, vocês têm que abrir mão dos mísseis balísticos e parar de apoiar os outros grupos xiitas na região, Hamas, Hezbollah. E eles disseram, se não, não haverá negociações. E o Irã respondeu, tudo bem, sem negociações. Então, segundo o Axios, os funcionários do ZUS ficaram surpresos. Eu penso, que bando de tolos. O fato de eles estarem, entre aspas, surpresos com isso. Sabe, isso seria uma previsão fácil de fazer. Então veja, eu acho que há um acordo possível aí. O acordo seria que o Irã diria, certo, vamos estabelecer um processo de inspeção, um procedimento, para que vocês, o Ocidente, possam ter certeza de que não temos armas nucleares. E o enriquecimento. Neste momento, o Irã está dizendo que tudo vai permanecer local. Eles poderiam ser persuadidos, acredito, pela Rússia e pela China a deixar que eles lidem com parte do material que está a 60% ou mais. Mas isso não tem a ver com armas nucleares ou enriquecimento de urânio. Tudo isso diz respeito à mudança de regime. O Ocidente não dá a mínima, na verdade. Acha que precisa eliminar uma ameaça nuclear inexistente. Trata-se de acabar com a República Islâmica, exterminá-la. É disso que se trata. E por isso acho que Araque está certo. Certo, tivemos uma boa reunião, mas ainda não confio nesses canalhas. É isso que ele está dizendo. E eu concordo com ele. Bem, da última vez, é claro, talvez não tenham dito que confiavam em nós, mas pelo menos seguiram o que queríamos fazer. E veja no que isso resultou para eles. Então concordo com o Larry. Eu não confiaria nisso mais do que consigo cuspir. E talvez nem tanto assim. Dito isso, acho que o Trump não está realmente interessado em lançar essa armada. E eu poderia te dar uma porção de razões para isso, sendo a principal o fato de que ainda há algumas pessoas sensatas no Pentágono. E essa sanidade chegou por meio de Kane até Hexteth. Não sei se Hexteth apresentou, mas sob as novas regras, a nova lei Goldwater-Nichols, o presidente pode fazer sua própria declaração. Pelo que entendi, isso realmente foi compreendido. Há uma certa apreensão em começar uma guerra com o Irã, e com razão. Também entendo que as forças de defesa de Israel têm algumas pessoas francas que expressaram suas opiniões reais sobre como seria se Israel e Irã simplesmente se enfrentassem. E isso tem sido um obstáculo. Não tanto o próprio Netanyahu, mas ele precisa prestar atenção aos líderes que ainda tem nas FDI. Também acho que o que Trump busca, no fim das contas, é um retorno ao JCPOA+, por assim dizer. Ele vai apresentar isso como mais uma guerra evitada, mais uma conquista de sua parte, e depois seguir em frente para se tornar o presidente do Grupo de Paz de Gaza, as novas Nações Unidas. Eu não acho que ele queira uma guerra, em outras palavras. Acho que ele preferiria outra coisa. Mas ele quer que pareça algo dinâmico, uma guerra forçada, que a armada tenha sido bem-sucedida em coagi-los a fazer o que quer que ele vá anunciar. Lembre-se, Donald Trump não lida com a realidade. Ele a descreve para você e para o público dele. E ele vai descrever isso como um sucesso total e absoluto, alcançado por ele e pelo uso da armada para pressionar o Irã.
Então há muito mais nisso, mas acho que é aí que estamos agora. Espero que seja realmente aí que estamos. Sim, a desconexão aqui, eu chamo isso de suposta armada. Como você deve se lembrar, durante a Operação Rough Rider, e acho que esse nome veio da fantasia de cowboy do Lindsey Graham, aquela em março, no Mar Vermelho, em certo momento, tínhamos 2 porta-aviões lá, 4 destroyers e um cruzador. Agora essa atual poderosa armada é composta por um porta-aviões e 3 destroyers. Só isso. Então, na verdade, bem, a ironia suprema é que eles continuam insistindo e, pelo que entendo, estão mantendo a força naval a cerca de 1.000 milhas da costa. Exceto pelos destroyers. Metade das células VLS, aquelas células do sistema de lançamento vertical, estão carregadas com mísseis Tomahawk. Mas o Tomahawk só pode percorrer cerca de 1.000 milhas. Então, basicamente, estamos bem armados e equipados para explodir as praias do sul do Irã. Quer dizer, o que eu estou dizendo é, o que eles estão pensando? Sabe, temos essa flotilha naval russa e chinesa, navios de guerra a caminho da região. Isso foi planejado com antecedência. Não é novidade. Está programado que realizem seu exercício naval conjunto anual em algum lugar, pelo que ouvi, entre meados de fevereiro e 1º de março. Normalmente é em 1º de março, mas por algum motivo estão acelerando. Então, quando você tem navios de guerra chineses e russos na região, e já há um navio espião chinês seguindo o Abraham Lincoln, novamente concordo com o Larry. Espero que não sejamos tolos o bastante para apertar o gatilho, porque vamos sair machucados. Eu diria que perderíamos pelo menos um navio, talvez mais, e que todas as instalações militares dos Estados Unidos na região seriam dizimadas. E Nima, vou apenas acrescentar a isso. A maioria dos seus ouvintes provavelmente é jovem demais para se lembrar da linha de 1.000 milhas náuticas. O Oplan 5001, no Pacífico em particular, prestava muita atenção a essa linha. Naquela época, podíamos lançar 8 ou 9 porta-aviões contra ela. Mas nenhum comandante de frota, por assim dizer, cruzaria essa linha de 1.000 milhas sem a ordem direta de execução do presidente. Porque todos sabiam que a combinação de ameaças aéreas, de superfície, rente ao mar e submarinas afundaria 1 ou 2 porta-aviões no momento em que a cruzassem. Agora, a tecnologia mudou muito desde então, mas mudou dos dois lados. Dos dois lados. E eu vou te dizer, como formado pelo Naval War College e tendo escrito minha tese sobre submarinos em apoio direto ao grupo de batalha de porta-aviões, como os chamávamos na época, eu sei um pouco sobre isso. A tecnologia do lado do matar o porta-aviões avançou muito mais do que as defesas do porta-aviões. Os sistemas submarinos, de superfície e aéreos, melhoraram todos. Então, uma das coisas que provavelmente alguém sussurrou no ouvido do Trump foi: podemos perder um porta-aviões. Maldito negócio para começar. Maldito negócio. Um exemplo para começar? Donald Trump, o primeiro presidente americano a perder 5.000 vidas de uma só vez? Larry, o que sabemos sobre isso? Essas pessoas que estão trabalhando, por exemplo, no porta-aviões, são 5.000 pessoas, se não me engano. Elas estão envolvidas em todo o... É uma cidade pequena. Mas o que achei fascinante é que cerca de uma semana atrás, os iranianos lançaram sua versão do drone Mk-9 Predator, o Shahed 149. Ele é capaz de realizar missões de inteligência, reconhecimento e coleta, além de disparar algo semelhante a um míssil Hellfire. Ele sobrevoou o Abraham Lincoln, e o Abraham Lincoln não fez nada para desafiá-lo, o que foi fascinante. Sabemos disso porque as imagens de vídeo foram exibidas na TV iraniana em 30 de janeiro. Então, 2 dias depois, um F-18 do Abraham Lincoln derrubou o que acredito ter sido um Shahed 136. De qualquer forma, é aquele que tem formato triangular. Não é como o Mk-9, é um drone menor. It's not like the MQ-9, so it's a smaller drone. It's one that would be more capable of
É um tipo mais capaz de realizar um ataque suicida. Agora, essa é a história. Eles dizem que o derrubaram. Não vimos nenhuma reação do Irã, e francamente eu ficaria surpreso se eles tivessem enviado esse tipo de drone para lá, a menos que quisessem apenas testar o que os Estados Unidos fariam. Então tudo isso eu chamo de plano de batalha fantasioso dos neoconservadores e sionistas. Eles não prestaram atenção ao que os Estados Unidos não conseguiram fazer contra os Houthis em março passado, quando realmente tinham um objetivo claro. Primeiro, estabelecer a liberdade de navegação no Mar Vermelho. Esse era um objetivo declarado e claro, e a Marinha dos Estados Unidos, com todo o seu imenso poder, com 2 porta-aviões, não conseguiu cumpri-lo. Nunca vimos, na história moderna, nunca vimos um caso em que os Estados Unidos conseguissem provocar uma mudança de regime simplesmente lançando bombas de um avião ou de vários aviões. Quero dizer, volte a 2003 no Iraque. Tínhamos total superioridade aérea, supremacia aérea, e olha, bombardeamos os iraquianos sem parar. E ainda assim tivemos que enviar a Delta Force para tirar Saddam de um buraco no chão. Essa foi a única maneira de conseguirmos a mudança de regime, colocando tropas em solo. Não vamos fazer isso com o Irã. Então estamos contando com o poder aéreo e, francamente, com uma capacidade naval que, na minha opinião, lembra aquela transição do século XIX para o século XX, quando no século XIX a cavalaria montada era essencial. Era um recurso militar poderoso. Mas com o advento do tanque e da metralhadora, a cavalaria montada tornou-se obsoleta. E esses porta-aviões, enquanto não enfrentavam mísseis hipersônicos ou mísseis guiados que pudessem ser lançados contra eles, era uma força bastante poderosa. Mas não mais, como estamos vendo agora. Eles precisam ficar recuados. O armamento com que podemos equipá-los, o míssil de cruzeiro Tomahawk, está nos navios, mas não pode realmente ser usado, porque eles têm que permanecer longe o suficiente da costa para serem forwards. Quer dizer, isso é um drama distorcido e doentio. É como o teatro do absurdo. Nima, deixe-me apontar que agora eles chamam de grupos de ataque. Antes, chamavam de grupos de batalha de porta-aviões. Se você está no Mar Vermelho, não pode posicionar suas defesas da mesma forma que faria em mar aberto. Suas defesas submarinas, de superfície e aéreas ficam limitadas, além de o porta-aviões mal conseguir manobrar no Mar Vermelho. Então isso é complicado. Foi um problema real para a Marinha, e a Marinha caiu direto nessa armadilha. Eu teria esperado ver alguém sendo afastado por isso, mas não, porque não afastamos ninguém por perder grandes guerras nos últimos 20 anos. Eles são promovidos. É um pouco diferente no Oceano Índico ou no Mar da Arábia do Norte, porque lá você tem espaço para manobrar, submarinos abaixo, aeronaves acima, capacidade de mísseis e assim por diante. Mas basicamente o Larry está certo. Você vai perder um desses porta-aviões, não há dúvida disso. E eu ficaria surpreso se um porta-aviões chegasse a menos de 1000 milhas náuticas, ou talvez um pouco mais do que isso. Seria extremamente perigoso se o Irã realmente tiver os mísseis que me disseram que eles têm, e as capacidades que esses mísseis proporcionam. E nem estamos mencionando a Rússia e a China. Outra coisa é que simplesmente não temos o poder de fogo necessário para nada disso. Deixe-me levá-lo de volta à Guerra do Iraque em 2003. Rumsfeld queria fazê-la com 54 mil soldados, marinheiros, aviadores e fuzileiros navais. 54 mil. Ele queria derrotar de força máxima de Powell. Ele queria mostrar que com a tecnologia moderna e o cérebro de Donald Rumsfeld, poderíamos fazer muito melhor. A disputa aconteceu entre Tommy Franks e Rumsfeld, com Powell intervindo ocasionalmente, até que Cheney lhe disse para ficar fora disso, porque ele não era mais o presidente do comitê. Mas ele não ficou fora. Eles discutiram a ponto de acabarem com cerca de 164 ou 165 mil soldados, mais cerca de 20 mil em alto mar, até que os outros tivessem vencido a guerra por Donald.
e todos deveriam sair de lá em 6 a 8 meses, um ano no máximo. Bem, veja o que aconteceu. E Ken Shinseki foi modesto em sua estimativa, acho eu, quando disse algo entre 200 e 250 mil, e acabou sendo demitido por isso. Na verdade, era necessário ter entre 500 mil e 600 mil soldados e fuzileiros navais em solo no Iraque para fazer o que não fizemos. Reunir os 35 enormes depósitos de armas e eliminar essas armas com segurança, ir atrás de Saddam imediatamente, ir atrás dos elementos da Al-Qaeda imediatamente, neutralizar a Guarda Republicana imediatamente, ou quase isso. Para tudo isso eram necessárias todas essas tropas. Nima, hoje nem conseguiríamos reunir tantos soldados para colocar em campo. Então, qual é realmente a ameaça, além, como Larry disse, desse grupo de navios e outros por aí agindo como se fossem fazer alguma coisa? O que eles vão fazer, se fizerem algo militarmente, é bombardear o Irã até não sobrar nada, o que não vai servir para nada além de deixá-los furiosos. Sim, na verdade, a verdadeira ironia aqui, e aliás, eu dei uma entrevista ontem com os professores Morandi e Nima Al-Khurshid, mas vamos usar apenas os primeiros nomes, é que ambos apontaram que há um sentimento crescente entre o povo do Irã a favor de ter uma arma nuclear. Na verdade, o Ayatollah Khamenei está em minoria neste momento. E eu acho que uma das consequências irônicas de um ataque dos Nações, se acontecer, será que isso finalmente convencerá até mesmo o Ayatollah de que o Irã precisa ter uma arma nuclear, porque apenas os países que possuem armas nucleares são deixados em paz. Você deve ter ouvido, acho que foi no programa do Juiz ontem, que falamos sobre aquele cara da CIA que disse que a Arábia Saudita tem uma ou duas armas nucleares. Bem, eles fazem isso. Esse é o Dewey Claridge. Eu conheci o Dewey. Minha resposta a isso foi bastante simples. Mohammed bin Salman foi a Islamabad há alguns anos com um cheque de 20 bilhões de dólares. Na minha visão, esse foi o pagamento inicial. Quando lidávamos com a rede de Aker Khan, estávamos bastante confiantes de que se certos países do mundo islâmico pedissem uma arma nuclear a Islamabad, eles a conseguiriam, e conseguiriam bem rapidamente. Então esse é outro elemento a ser considerado. Sim, absolutamente. Larry, quando você olha para a equipe americana, tivemos Steve Witkoff junto com Jared Kushner pela primeira vez, e depois o comandante do CENTCOM. Quero dizer, o que isso significa para você, na sua opinião? Bem, você sabe, Witkoff é o representante pessoal do presidente. O fato de terem trazido agora o chefe do CENTCOM é um sinal de que vão tê-lo lá para falar sobre o que os Estados Unidos veem como a ameaça militar do Irã. Francamente, eu diria que o chefe do CENTCOM é a pessoa errada para estar lá. Se você realmente quer garantir que o Irã não está construindo uma arma nuclear, que eles não estão processando material físsil para criar uma ogiva nuclear, então esse é o tipo de verdade. Processing fissile material to create a nuclear warhead. You want somebody from the Department of Energy that's skilled with. Você quer alguém do Departamento de Energia que seja especializado nessa área, ou nessa seção, nem tenho certeza se ela ainda existe, de inspetores de armas, para insistir no tipo de garantias de que precisaríamos para saber que o Irã, digamos, não estava construindo uma arma nuclear. Então, isso sabe, o Witkoff, junto com Jared Kushner, acho que o Kushner também estava lá, é só, sabe, uma reunião da Casa Chabad. Sabe, se você perguntasse a eles onde estão suas lealdades, se com os Estados Unidos ou com Israel, acho que ambos teriam dificuldade em responder. Porque, sabe, bajular Israel ainda é uma parte muito importante do que motiva Trump. A very important part of what's driving Trump. You go back and look at, Se você voltar e observar,
verá que as pessoas ignoraram o que poderíamos chamar de influência da máfia judaica sobre Donald Trump. Ele era amigo desde cedo de Roy Cohn, e Cohn foi um dos líderes. Ele trabalhou para o senador Joseph McCarthy, se bem me lembro, e também trabalhou ao lado de Robert F. Kennedy. Mas Roy Cohn era, digamos, parte da forma inicial do Estado Profundo. E você sabe, a associação de Trump com Epstein. Então, o que estou dizendo é que essa relação com todo o empreendimento sionista não é incidental, não é periférica, é central nisso. E acho que isso é outra coisa que impulsiona Trump. I think is another thing that is driving Trump. I just said, I think Larry. Sabe, eu só estou dizendo. Acho que o Larry está certo. Uma coisa que realmente me preocupa aqui e que me deixa não tão confiante quanto eu poderia estar em relação à pressão total ou a um ataque ao Irã é o caso Epstein. Está ganhando novo impulso a cada dia, seja com a Melania, o próprio presidente ou alguns de seus aliados. E que maneira melhor de desviar a atenção disso instantaneamente do que começar uma guerra em grande escala. Sim, e a esse respeito, uma das revelações de ontem que eu não sabia, acontece que há uma fotografia nos arquivos mostrando Melania convivendo com Ghislaine Maxwell antes de ela se casar com Donald Trump. E foi noticiado que Epstein foi quem apresentou Melania a Donald Trump. Agora, alguns especularam se ela teria participado das atividades sexuais de Epstein. Eu duvido, porque ela era velha demais. Sabe, se ela tivesse 15 ou 16 anos, sim, teria sido uma candidata ideal. Mas ela tinha, sabe, 21 ou 22. Isso era velho demais para Jeffrey e sua turma de pervertidos que estão sendo expostos pelo mundo. Mas ainda assim, o relacionamento que Trump tinha com Epstein era profundo. Não era periférico, não era incidental. Eles não eram apenas membros de um clube de campo que se viam no vestiário quando jogavam golfe no fim de semana. When they're playing golf on the weekend. No. And Trump has gone to great lengths Não. to try to cover E that Trump up. fez de tudo para tentar encobrir isso. Mas está sendo exposto, porque o que realmente estão revelando é como os sionistas, usando o Mossad, estiveram envolvidos nessa enorme campanha de chantagem e controle sobre outras pessoas. E agora está confirmado que Epstein trabalhava para os Rothschild. Sabe? As pessoas começam a repetir todas essas teorias da conspiração sobre os Rothschild, mas não há dúvida de que eles foram uma das famílias mais destrutivas da história, em termos de promoção de guerras, caos e envolvimento com atividades sexuais degeneradas. Quero dizer, é coisa muito doentia que está vindo à tona. E Trump está fazendo o possível para interpretar o ator Leslie Nielsen naquela velha história policial. Nada para ver aqui. Sigam em frente. The actor Leslie Nielsen and was a police story. Nothing to see here. Move along. Yeah, it's astonishing. É impressionante quantas pessoas ricas, influentes e poderosas Epstein conhecia e com quem trabalhou, ou sobre quem exerceu influência. Realmente impressionante. Ontem, durante as perguntas ao primeiro-ministro, Starmer foi pressionado por membros que simplesmente se levantaram e disseram: "Você sabe quem enviou para os Estados Unidos como nosso embaixador?" Quero dizer, ele está envolvido nisso. Há alguém que não esteja envolvido nisso? Essa é a pergunta que tenho me feito. Alguém que tenha dinheiro, influência e poder até certo ponto. Há alguém que esteja envolvido nisso? Sim. I don't know if you saw the tweet. Não sei se você viu o tweet de Benjamin Netanyahu falando sobre Jeffrey Epstein. Ele diz que o relacionamento incomumente próximo de Epstein com Ehud Barak não sugere que Epstein trabalhasse para Israel. Prova o contrário. Ele está dizendo que Ehud Barak tinha ligação com a esquerda, com os antisionistas, com a esquerda nos Estados Unidos, e que eles estavam tentando fazer de tudo para destruir Israel, construindo algum tipo de argumento. Isso é impressionante o que ele está tentando fazer. Isso me lembra o Charlie Kirk. It reminds me of Charlie Kirk's. Muitas dessas pessoas não estavam, como dizem, você sabe, fazendo o Epstein trabalhar para elas. Elas é que trabalhavam para o Epstein. Now, look, Agora, veja, vamos concordar, vamos direto ao ponto. Esse foi o plano de Vladimir Putin. Tudo isso é culpa de Putin.
Esse provavelmente não é o único líder mundial que Tom Figueiredo está envolvido. Yeah. Yeah, this. É. Não apenas este é um clube para o qual não foi quem foi dado a entrar, como tem um clube do qual the two squadron here member. Be a member of. I don't think- Eu não acho que Xi Jinping estava lá também. Sim, And the only reason that we know A única razão pela qual pessoas com qual sabemos que Epstein era um agente do governo russo, um agente de Vladimir Putin, é por causa da mídia britânica. Eles descobriram isso de uma maneira muito sofisticada. Very sophisticated, man. Oh my God. Yeah, look, they're meu Deus, olha. Eles estão desesperados tentando de alguma forma colocar os holofotes sobre a Rússia. Mas isso só expõe, sabe? De novo, esses não são contatos incidentais. São todas pessoas muito ricas e influentes. E mais uma vez seria uma coisa se eles apenas se conhecessem. Isso não é crime. Mas Epstein estava envolvido em recrutar meninas menores de idade que participavam de atividades sexuais. E sabe, algumas das fotos que estão aparecendo mostram que tipo de mentirosos são a procuradora-geral Pam Bondi e o diretor do FBI, Kash Patel. Eles são desprezíveis pelo encobrimento em que se envolveram. Mas um dos motivos, como você viu quando aqueles arquivos vieram à tona, é que o nome de Donald Trump aparecia cerca de 1.800 vezes. E eles continuam editando, tentando remover o nome dele ou apagá-lo. De novo, é um encobrimento. It's just, yeah, again, it's a cover-up. Nima, if you read Xi Jinping's most recent Nima, se você ler a declaração mais recente de Xi Jinping, que é a terceira, eu acho, da série, ela retoma o que Deng Xiaoping começou e do qual Xi Jinping agora é o instrumento de conclusão. É realmente impressionante. Mostrei-a para o Chas Freeman outro dia para ter certeza de que eu não estava interpretando de forma estranha ou incorreta, porque é impressionante. Uma das coisas que ele diz ali é: vamos tornar o renminbi uma moeda de reserva global. Isso é uma mudança enorme. E então ele continua dizendo que eles vão se tornar, bem, que já são, segundo ele, o número 2 do mundo. Ele diz isso. Depois acrescenta: somos uma potência industrial, capitalista, industrial e econômica sem igual. O caminho para chegar ao topo é desenvolver um sistema financeiro. The way to get to the top is to develop a financial system. And then that reserve currency for the renminbi is part of that. E então essa moeda de reserva para o renminbi faz parte disso. Mas a linguagem que ele usa, e eu não falo mandarim, então estou me baseando na tradução, como eu disse, eu a mostrei ao embaixador Freeman. A linguagem que ele usa para descrever o sistema social e financeiro do Ocidente é condenatória. E ele se esforça muito para dizer: nós não faremos isso. Nós não imitaremos o Ocidente. Nós não criaremos um sistema financeiro como o deles. O deles é profundamente falho. E parte disso certamente vem do escândalo Epstein. Tem que vir do que fizemos com o nosso sistema financeiro em termos de sanções e desse tipo de perfídia. É uma declaração poderosa e não era algo esperado neste momento. E ainda assim, lá está. To be expected at this particular juncture, and yet there it is. Larry, nós sabemos que vai em frente. Go ahead. Go ahead. No, I Larry. was just going to say that the world. Eu ia justamente dizer que o mundo descrito por Friedrich Nietzsche, em termos das consequências do surgimento do niilismo, nós estamos testemunhando isso. Estamos testemunhando isso. Quero dizer, está acontecendo bem diante de nós. Happening in front of us. Yeah. It seems that one of the demands Parece que uma das exigências do lado americano não é a questão central, mas algo periférico, segundo uma reportagem da Al Jazeera ontem à noite, é que os Estados Unidos estão pedindo, ou melhor, exigindo, que o Irã não exporte seu petróleo, ou pelo menos limite suas exportações de petróleo para a China. Sabe como é isso? Eu diria que isso nunca vai acontecer. E por que seguir nessa direção se a questão principal é o programa nuclear do Irã? If the main issue is the nuclear program of Iran. And this is to follow up on Colonel Wilkerson's E isso é para dar continuidade ao comentário do coronel Larry Wilkerson. No dia 4 de fevereiro, portanto, há 2 dias, Xi Jinping e Vladimir Putin tiveram uma videoconferência de 1 hora e 25 minutos. Ambos os governos divulgaram um resumo da conversa.
A principal conclusão disso é que ambos são políticos firmemente comprometidos, determinados a desempenhar um papel dominante no mundo em termos de manutenção da segurança e, como observou o coronel Wilkerson, de ajudar a criar uma nova ordem financeira. Eles falaram especificamente sobre o Irã. Não entraram em detalhes, mas garanto que esses detalhes foram algo como: certo, se os Estados Unidos atacarem o Irã, como vamos responder? The United States attacks Iran, how are we going to respond? What are we going to do? What measures are we prepared to take? O que vamos fazer? Que medidas estamos preparados para tomar? Porque eles já tomaram medidas extensas até agora, fornecendo sistemas de defesa aérea, fortalecendo as capacidades de inteligência do Irã e oferecendo conselhos amigáveis sobre como não cair numa armadilha. Mas essa construção de uma nova infraestrutura econômica, um dos novos elementos criados pela China, é chamada de CIPS, o Sistema de Pagamentos Interbancários Transfronteiriços. É um sistema digital, um concorrente do SWIFT. Na verdade, nem dá para chamá-lo de concorrente, porque ele dá voltas em torno do SWIFT. O SWIFT, afinal, é um sistema analógico. O que quero dizer com isso é, eu te envio um e-mail. Se você é um banco, Nima, e o coronel Wilkerson é outro banco, e eu quero transferir dinheiro para o coronel Wilkerson, mas preciso passar por você como banco intermediário, eu te envio um e-mail dizendo, transfira o dinheiro. Então você encaminha o e-mail para o Wilkerson. E existe essa coisa chamada spam, então às vezes esses e-mails se perdem. Em vez de a transação levar um dia, às vezes leva 3. Pois bem, aqui está a China com o seu CIPS. É literalmente digital. Assim como, quando eu te envio dinheiro pelo celular, por meio de um sistema como o Zelle ou o Venmo, o dinheiro cai imediatamente na sua conta bancária. Então China e Rússia já estão se movendo nessa direção. E os Estados Unidos estão, você sabe, ocupados montando o que eu chamo de lojas de chicotes de bug folheadas a ouro. Nós as enfeitamos de forma caríssima e pensamos, cara, vai haver uma grande demanda por isso, sem perceber que a tecnologia já avançou. A razão pela qual China e Rússia estavam conversando no dia 4 é que Putin também estava dizendo a Xi, vou ter uma conversa mais tarde hoje com Donald Trump, então quero que você saiba sobre o que vamos falar. Ele está coordenando apenas para reforçar a confiança dos chineses de que a Rússia não está jogando um jogo próprio. Então foi depois disso, na verdade sim, que tanto Putin quanto Xi, em certo momento, tiveram conversas com Trump. Foi Xi quem de fato teve a conversa no dia 4. E sabe, ele foi muito, muito direto com Trump. Ei, Taiwan faz parte da China. Isso não vai mudar. Agora, Trump veio a público e tentou ao máximo disfarçar a situação, mas Xi não recuou nem um pouco em relação aos interesses da China. Mas, novamente, o ponto é que China e Rússia estão se coordenando de forma muito próxima. E isso é exatamente o que os Estados Unidos, 10 anos atrás, disseram que queriam evitar. Agora criamos exatamente aquilo que afirmamos não querer que existisse. E quanto à guerra, Nima, provavelmente há mais petróleo no deserto ocidental do Iraque, que ainda não foi devidamente explorado, e há muitos motivos para isso. As multinacionais ainda não gostam de ir até lá porque a região não é estável. E o Ministério do Petróleo, na visão delas, não é competente quando se trata de explorar aquele deserto ocidental. Também há mais petróleo sob o Mar Cáspio do que na Venezuela. Ou, aliás, provavelmente isto no mundo, apenas por um lado. Os Rothschilds e o de hoje tiveram mais peitos will have you than in your latin. Já esperando. A Rússia e a China têm a maior reivindicação sobre isso, em termos de desenvolvimento e dos oleodutos que vão bombear o produto e assim por diante. Então tenho certeza de que essas conversas incluíram como eles vão se afastar da maior potência petrolífera do mundo neste momento, por causa do fraturamento hidráulico, e deixá-la para trás. E eles vão fazer isso. Não tenho dúvida de que vão fazer isso.
Eles estão tão à nossa frente nessa tecnologia agora e avançando ainda mais, que não será grande façanha para eles. Então, quando isso acontecer e esse petróleo for denominado em renminbi, em vez de dólares americanos, adivinhe o que vai acontecer com as outras pessoas no mundo que ainda têm um pouco de petróleo? E eu incluo os sauditas nisso porque eles estão ficando sem petróleo. Não porque não tenham mais um pouco no subsolo, mas porque as estruturas geológicas onde o petróleo se encontra desabam quando ele é extraído. São os últimos vestígios de petróleo naquela estrutura específica. Então eles não vão ficar completamente sem, mas também não serão mais a potência petrolífera que já foram. E dê uma olhada na OPEP agora. Quando foi a última vez que você ouviu falar da OPEP? Você não tem ouvido falar dela porque seu poder está diminuindo diante desses outros desenvolvimentos. Quando custa $50 para um cara da bacia do Permiano tirar um barril de petróleo do chão e custa para outra pessoa de $10 a $12 para fazer o mesmo, adivinha quem vai vencer essa disputa? Espere para ver quando tentarmos aumentar os preços do petróleo, assim que Trump entender o clima das eleições de meio de mandato e achar que o contribuinte americano não será um grande problema. Porque o petróleo estará a $100 ou $150 o barril, e na bomba a gasolina custará $4 ou $5 de novo. Eles estão apenas esperando por isso, porque não conseguiremos compensar, considerando o que esses outros caras, que são mais espertos do que nós, estão fazendo. E as multinacionais estão observando tudo isso muito, muito de perto e ajustando suas bandeiras de acordo, ou pelo menos se preparando para isso. Larry, o que é tão impressionante no que o coronel acabou de dizer é que ele está falando sobre a capacidade da Arábia Saudita, com o passar do tempo, de fornecer petróleo e gás ao mercado. Mas sabemos que o chanceler alemão, Merz, foi à Arábia Saudita falando sobre querer substituir a Rússia pela Arábia Saudita. É incrível para mim o que se passa na cabeça dessas pessoas. Depois de tanta dificuldade, é de certa forma ilusório quando se observa suas atitudes. Como eles vão levar esse petróleo da Arábia Saudita até a Alemanha? Só para dar um exemplo. Vai ser mais caro simplesmente porque, veja bem, se ele vem da Arábia Saudita, terão que transportá-lo pelo Mar Vermelho, depois pelo Canal de Suez, depois pelo Mediterrâneo e em seguida subir pelo Atlântico Norte até chegar a Hamburgo. É uma viagem bem longa. Enquanto isso, a Rússia conseguia simplesmente bombear o petróleo por oleodutos até a Alemanha, em determinado momento, ou pelo menos tornar a entrega do petróleo muito mais fácil. Então veja, a União Europeia está em um processo, eles estão cometendo suicídio. Estão cometendo suicídio econômico, porque em vez de tentar obter produtos essenciais pelo menor preço possível, estão pagando o preço mais alto possível. E nesse processo, estão se endividando muito e suas economias estão todas desacelerando. Então é novamente esse desligamento da realidade. Em mais de 50 anos, observando a política com certo interesse, nunca vi nada parecido. Um distanciamento tão grande da realidade. É realmente impressionante. Carl, o Larry mencionou que parte da discussão entre a China e a Rússia é sobre o que está acontecendo no Irã, o que está ocorrendo com a situação do Irã na Ásia Ocidental. Na sua opinião, você acha que se algo acontecer, vamos supor, sabemos que aqui no Irã ninguém acredita no que Donald Trump está dizendo. Eu diria isso. E muitas pessoas argumentam que não faz sentido negociar com os Estados Unidos. Sabemos que, eventualmente, teremos que enfrentar os Estados Unidos. É isso que está na mente das pessoas aqui. A opinião pública, os tomadores de decisão, os oficiais militares e de inteligência.
Mas como você vê toda essa situação do ponto de vista da Rússia e da China? Até que ponto você acha que eles colaborariam com o Irã ou se envolveriam no conflito? First of all, let me say that Antes de tudo, deixe-me dizer sobre o seu comentário de que eles realmente não acreditam em Donald Trump. Bem, existe hoje algum líder mundial que acredite em Donald Trump? Sim, eles podem ter que fingir que acreditam em certas ocasiões e em questões específicas, mas eu diria que não há um único. A maioria deles provavelmente acharia que suas preces foram atendidas se ele morresse de um ataque cardíaco amanhã de manhã. Não sei se J.D. Vance seria muito melhor, mas pelo menos ele provavelmente pareceria uma pessoa melhor por um tempo, até que soubessem mais sobre ele. Quando chegamos ao que está acontecendo agora, acho que um dos motivos de Putin... Bem, eu não estava ouvindo a ligação, mas se estivesse, acho que teria ouvido alguns comentários sobre isso. Putin está preso na Ucrânia neste momento. Ele tem grandes forças, pode-se dizer que a principal força do exército russo, sua capacidade de influenciar outros eventos, está comprometida lá. Ele está cada vez mais preocupado com o sudoeste asiático. Afinal, se você olhar para o mapa, não fica muito longe da Rússia. Isso sempre foi uma preocupação, desde Stalin, na verdade, desde Catarina. Portanto, ele gostaria de encerrar a operação militar especial o mais rápido possível, porque está imobilizado e pode precisar desse exército, pelo menos como forma de dissuasão, ou talvez até para agir em outra região. Ele tem um pacto com o Irã, na verdade, como você bem sabe. Então, o que você faz? Você tem duas opções em relação à Ucrânia. Você diz a Witko e Kushner para caírem fora, ou pelo menos dá a entender isso enquanto mantém as negociações em andamento. E então você segue em frente e avança em direção a Odessa ou aonde for, continuando a se mover pela Ucrânia para praticamente destruir tudo o que restar. Vá até a linha Curzon, se quiser. Há uma preocupação real na Polônia neste momento sobre essa possibilidade entre pessoas que acompanham a situação de perto. Ou você conclui essas negociações nos melhores termos possíveis, se liberta e ganha um pouco mais de flexibilidade com o seu poder de dissuasão, o seu poder militar. Eu não sei para onde ele está indo nesse sentido. Eu nem fingiria saber. Mas acho que isso é uma consideração importante para ele neste momento. Ele está em um conflito que é importante para ele, mas, para todos os efeitos, ele já venceu e agora está em negociações que o estão atrasando. Ele precisa desse exército por outros motivos e em outros lugares. Dito isso, acho que a dinâmica está mudando a um ponto em que, e deixe-me apressar em acrescentar, esta administração não tem a menor compreensão disso. A Europa está se tornando cada vez mais irrelevante no cenário mundial em qualquer aspecto. E a OE está refletindo isso ao reagir como uma entidade não democrática e autocrática reagiria, de forma estúpida, idiota, imbecil, tentando preservar suas prerrogativas. E não vai conseguir. Então a Europa está desmoronando, a OTAN está desmoronando. E Putin está observando tudo isso. And Putin's watching all this. Maybe that was his prime objective. Talvez esse tenha sido seu principal objetivo. Alguns disseram que uma das metas dele com essa OMI fazia parte de um objetivo estratégico maior. Destruir a OTAN, fazer uma limpeza na Europa, romper o elo transatlântico e assim por diante. Eu não duvidaria disso por um instante. No entanto, acho que estamos atolados nesse processo agora, e o Irã está complicando as coisas. Então vai ser interessante ver o que acontece. Se primeiro usarmos força militar no sudoeste asiático, prevejo um desastre completo se o fizermos, e acho que Trump tem consciência disso, pelo menos de forma instintiva, se não intelectual. E segundo, se não o fizermos, para onde isso vai a partir daí? Porque isso não vai resolver nada disso, além de não levar, você sabe, a uma guerra maior, ou talvez até uma guerra nuclear. Em outras palavras, ainda não terminamos com o Irã. Além do Irã, há mais desafios, ainda maiores do que o Irã. Yeah, and let me just
Sim, e deixe-me só, um ponto de preocupação. Não tenho certeza de como colocar isso, mas há duas maneiras de encarar a situação. A embaixada virtual dos Estados Unidos, porque nós não temos de fato uma embaixada em Teherã, mas temos uma virtual, emitiu ontem um alerta para que os americanos basicamente saiam do Irã o mais rápido possível. Bem, a única vez que se faz isso é quando se prevê lançar um ataque militar. O que eu não sei é se isso é um indicativo sério de que eles realmente vão atacar, ou se é apenas mais uma operação psicológica para criar essa impressão. Agora, do ponto de vista iraniano, acho que eles entraram nessas negociações com os Estados Unidos, desta vez de olhos bem abertos. Eles foram ingênuos, com palitos de dente. Como é? Com palitos de dente. Absolutamente. Bem, sabe, eles foram ingênuos em junho passado, 12 de junho, 13 de junho. Eles achavam que estavam se preparando para entrar em negociações com os Estados Unidos e Israel, com total conhecimento e apoio dos Estados Unidos, realizou aquele ataque surpresa que tentou decapitar sua liderança militar, política e religiosa. Bem, sabe, isso é como a cena da banana no escapamento em Um Tira da Pesada. Sabe, quando Eddie Murphy enfia a banana no escapamento, ele impede o carro que o segue de funcionar. Mas aí, na segunda vez, o policial diz, não vamos cair de novo nesse truque da banana no escapamento. Esse é o Irã. Eles não vão cair nessa. Vamos te atrair com negociações e depois te dar um golpe pelas costas. Mas o que se diz é que, sabe, o Irã deixou claro, acabei de ver uma manchete, que eles não vão abrir mão do enriquecimento, certo? A posição deles nas negociações é, sim, vocês podem inspecionar nossas instalações, mas não vamos abrir mão do enriquecimento. E certamente não estamos falando em cortar o apoio ao Hamas e ao Hezbollah ou eliminar a nossa força de mísseis. Então, sabe, o Trump pode até conseguir um acordo, mas não vejo como ele vai superar as objeções dos neoconservadores e sionistas que o cercam. Então acho que ele ainda... não acho que ele esteja no comando. Carl, você acha que Israel usaria uma bomba nuclear? Você se lembra? Eles fizeram algo antes de todas essas conversas começarem. Vimos algo acontecer perto de Dimona. Algum tipo de terremoto. Sabe, o sismógrafo mostrou que algo havia acontecido em Israel. O que foi aquilo? Você acha que isso poderia ser um dos motivos para Israel usar armas nucleares contra o Irã? Uma bomba nuclear contra o Irã? Ouvi de uma autoridade que considero competente que foi um evento sísmico genuíno e que Israel aproveitou a situação para transformá-lo em propaganda de terceiro nível, um possível teste de arma nuclear ou algo do tipo. Eu acredito nisso. Ao mesmo tempo, voltei e examinei desde 1948 e revisei a análise do Estado-Maior Conjunto sobre muitas ocasiões em que Israel não estava necessariamente envolvido em um conflito, mas estava prestes a se envolver, ou de fato se envolveu. E analisei o que aconteceu em relação às especulações sobre e depois, creio eu, confirmação do movimento killing de armas nucleares. E não tenho a menor dúvida de que eles já pensaram nisso no passado, além de ser apenas um exemplo ostensivo do que poderiam fazer. Negado, é claro, a Washington, mas em pelo menos uma ocasião conhecido por Washington e não contestado, pelo menos não em termos de seu efeito propagandístico. Talvez o movimento em si tenha sido contestado. Não dá para saber pelo registro. Mas tudo isso para dizer que não acho que Netanyahu hesitaria nem por um instante, se achasse que Israel estava caindo ou à beira de cair, em usar uma arma nuclear. É por isso que eu disse há muito tempo que o Irã cometeu um erro, deveria ter desenvolvido uma arma nuclear. Na mente de um profissional militar, ele deveria ter esse poder de dissuasão. Larry, você mencionou as negociações que ocorreram antes da guerra entre o Irã e Israel.
Essas conversas, como você sabe, de alguma forma fracassaram por causa do ataque israelense ao Irã. Mas depois disso, vimos como o governo Trump fez tudo o que pôde. Antes de entrarmos ao vivo, estávamos conversando sobre o que vem acontecendo no Irã e quais são as principais razões para esse tipo de protesto lá. Aqui está o que Scott Bessent disse ontem sobre o papel dos Estados Unidos em toda essa situação. O que eles fizeram foi uma escassez de dólares no país. Em um discurso no Clube Econômico de Nova York, em março, apresentei a estratégia. Ela chegou a uma conclusão rápida e eu diria grandiosa em dezembro. Ele diz que é da mesma forma que Madeleine Albright respondeu à morte de 500.000 de crianças iraquianas por causa das nossas sanções ao longo daqueles 20 anos. Ele é um idiota. Na minha opinião, ele é um ser humano desprezível. Mas o que ele admitiu é que os Estados Unidos cometeram um ato de guerra contra o Irã. Nós somos os agressores. Continuamos empurrando essa mentira de que o Irã é um grande patrocinador do terrorismo. E eles patrocinam o terrorismo do Hamas e do Hezbollah. E ainda assim vai ver o número de, entre aspas, ataques atribuídos ao Hamas e ao Hezbollah nos últimos 20 anos. E eu escrevi bastante sobre isso. I've written about this extensively because the Israeli foreign ministry publishes Como o Ministério das Relações Exteriores de Israel publica um banco de dados, o número total de ataques é de cerca de 700 e o total de mortes é de aproximadamente 1.500. Então, não estou dizendo que isso não é nada, mas certamente não é essa ameaça global e massiva que está sendo apresentada. Especialmente quando se considera o fato de que os Estados Unidos apoiaram e permitiram que Saddam Hussein iniciasse uma guerra com o Irã em 1980. Essa guerra levou à morte de pelo menos 500.000 soldados iranianos, e eu não sei quantos civis. Os Estados Unidos têm tanto sangue em suas mãos, e ainda assim, estamos constantemente por aí acusando o Irã de fazer exatamente as coisas que nós mesmos fizemos. E nós nos sentimos, orgulhosos de ser americanos, quando na verdade a única coisa em que realmente provamos ser bons nos últimos 60 anos é em matar civis. Isso me traz uma lembrança, Nima. Uma vez estávamos no salão cerimonial de Fort Myer, ensaiando para um evento que seria bem grande, ia ter cavalos e tudo mais, sabe? E o Lee Greenwood estava lá ensaiando aquela música. O Powell se virou e saiu. Fui até fora do salão cerimonial e perguntei, chefe, algo te incomodou? Ele disse, sim, Lee Greenwood, ele odiava aquela música. Nunca perguntei o verdadeiro motivo, mas suspeitava que era o outro lado de Colin Powell. Afinal, ele tinha sido conselheiro de segurança nacional do mais competente oficial de inteligência da estrutura dos Estados Unidos em alto nível, George W. Bush. Ele tinha sido muito próximo dele e sabia de algumas das coisas horríveis que nós tínhamos feito. Do caso Irã-Contra, você pode imaginar o resto. Larry, você mencionou a conversa que tive com Alex Craner, e há uma parte de nós que de alguma forma tem esperança em relação a Donald Trump. Há pessoas em nosso público, pessoas em todos os lugares, que acham que Donald Trump representa alguma esperança, que ele tem algum tipo de plano em mente. E eu não sei se realmente podemos ver isso, mas aqui está o que J.D. Vance disse sobre esse plano. Qual é o principal motivo para esse acúmulo? Esse movimento de armas para a região, para a Ásia Ocidental, por parte do governo Trump. Deixe-me que tal que Vance disse. Conduzir a diplomacia quando você nem consegue falar com a pessoa que comanda o país, isso torna tudo muito mais complicado e deixa a situação meio absurda. Quero dizer, ele pode pegar o telefone e ligar para Putin, pode pegar o telefone e ligar para Xi.
Mesmo com países com os quais temos relações muito hostis, a Coreia do Norte, por exemplo, ele se encontrou com o cara na linha do paralelo 38. Eames das Armors Nanzilistal Mitila Kenningswasser Borsas, Dory Disdibnis, is Terfrig Hadjaparted Unit Mitschrep. It makes diplomacy very, very difficult. Wonder why. Eles sabem para empresas até podemos conversar com eles. Yeah, we've been carrying out acts of war. Estamos travando atos de guerra contra o Irã há 46 anos. E quando você dá um passo atrás e observa a carnificina que ajudamos a infligir ao Irã por meio de intermediários, as mortes, provavelmente chega perto de 1 milhão de pessoas. Vá a qualquer um dos mecanismos de busca com IA e pergunte: quantos civis americanos o Irã matou desde 1979? As respostas variam entre 0 e 50. Certo? 0 e 50. Mas quando olhamos para o número de pessoas que nós matamos, centenas de milhares, e depois nos perguntamos por que eles gritam morte à América, sabe de uma coisa? A América simplesmente se recusa a se olhar no espelho e perceber que nós somos o assassino. É por isso que tenho usado a referência ao filme, um longa chamado Coração Satânico. Robert De Niro interpretou um personagem chamado Louis Cypher, Lucifer. Robert De Niro played a character named Louis Cypher, Lucifer. And he hires this guy. I want you to E ele contrata esse cara. Quero que você encontre esse assassino. E Mickey Rourke é o detetive que deveria encontrar o assassino. Só no final ele percebe que ele mesmo é o assassino. Ele estava procurando por si próprio. É isso que nós nos Estados Unidos precisamos fazer. Olhar no espelho e perceber que não somos uma força do bem no mundo. Somos uma força do mal, da morte, da destruição. Quero dizer, poxa, temos facilitado a pornografia infantil, facilitado a pedofilia, deixando essas pessoas muito ricas e privilegiadas impunes. Quero dizer, olhe para Robert Kraft, o dono do New England Patriots. Ele está na lista de Epstein. E temos outras evidências de que ele foi detido ao sul de Jacksonville, na Flórida, em um salão de massagem asiático. Quer dizer, um bilionário. Você pensaria que um cara assim teria mais bom senso do que se envolver nesse tipo de comportamento. E ele foi punido? Ah, de jeito nenhum. Saiu ileso. Sabe, ele vai estar no Super Bowl neste fim de semana. Então, sabe, essa demonização do Irã é completamente injustificada. Continuamos falando sobre a ameaça que eles representam para a região. Eles não são os que estão atacando outros países. Quer dizer, pelo amor de Deus, os Estados Unidos invadiram o Iraque 2 vezes. Depois ajudamos a provocar a guerra civil, armamos e equipamos essa guerra civil, na Síria e também invadimos o Afeganistão. Poxa, Iraque e Afeganistão, um de cada lado do Irã. Quer dizer, é que, sabe, eu fico tão frustrado com isso que acabo ficando ininteligível. Just to add to that, in the bloodiest war. Só para acrescentar a isso, na guerra mais sangrenta desde a Primeira Guerra Mundial, a Guerra Irã-Iraque, quando o Irã estava avançando no campo de batalha, de uma forma que Saddam Hussein achava demais para ele, nós fornecemos a ele os produtos químicos para usar armas químicas contra o Irã. No mínimo, demos a ele os precursores, e acho que realmente chegamos a fornecer algumas armas. Sim, absolutamente. Yeah, absolutely. Thank you so much. Muito obrigado, Carl e Larry, por estarem conosco hoje. Este é o último podcast de vocês. E nada se mais próximo no Brasil. In Brazil. In Brazil, yeah. No Brasil, tudo bem. Tenha uma boa viagem. Eu sei que é um caminho bem longo, e com aquelas crianças, sabe, é quase uma jornada de sobrevivência. It's like a survival journey. Yeah. Sim, exatamente. Até fora. Obrigado. See you soon. Até logo, ok? Bye-bye.